Olá, tudo bem? Hoje estamos com a doutora Ana Regina Torro. Tudo bem, doutora Ana? Como é que você está? Oi, mestre. Oi, gente. Tudo bem? Então, para quem não sabe ainda, a Ana Regina, ela é médica veterinária e aluna aí do nosso curso também de especialização em termologia pela USP. Eu queria que a Ana se apresentasse um pouquinho antes de começar o nosso tema de hoje, que vai estar voltado aí para a veterinária, que também é muito interessante para os médicos também e os outros profissionais de saúde, porque são seres vivos também que dependem do nosso apoio, do nosso diagnóstico e que a termografia vai poder ajudar também, né? Então, Ana, me conta um pouquinho da tua formação, antes de você ter chego aí na termologia. Então, eu sou veterinária, eu me formei na USP, aí eu cliniquei alguns anos, aí achei que estava faltando alguma coisa, fui fazer especialização em homeopatia. Aí fiz a especialização em homeopatia, já saí e comecei a dar aula de homeopatia. Passou mais um tempinho, eu achei que estava faltando alguma coisa, fui fazer especialização em psicossomática, para eu conseguir entender o adoecimento dos animais. Como eles não falam, eu fui tentar ver a linguagem corporal deles. Aí fiz psicossomática, incorporei na minha vida. Passou mais um tempo, eu fiz o mestrado em homeopatia. Mais um tempinho, o meu acupunturista, meu irmão me abandonou, eu não me via mais sem acupuntura, fui fazer especialização em acupuntura. Legal. Mais alguns anos, eu fui fazer ozonioterapia, e foi aí que eu conheci a termologia. A gente teve uma palestra de ozonioterapia termoguiada, e aí eu comecei a Legal. pesquisar e te encontrei. Legal. Então você vem de uma linha assim, menos cirúrgica, mais clínica, menos invasiva, né? Acho que essa é a tua filosofia de trabalho, pela tua trajetória que você está me contando aqui, né? Isso Então mesmo. você procura utilizar métodos que não são invasivos, ou que não emite radiação, como é o caso da termografia, né? E você trabalha com pequenos ou grandes animais? Pequenos e silvestres, pássaros, quelônios, né, répteis em geral de pequeno porte, aves, cães e gatos. Legal. E antes de a gente entrar no tema propriamente dito, só faltou me dizer da onde que você vem, onde você está trabalhando, onde foi tua formação, os locais aí que você vem. Então, me formei na USP, toda a minha formação é em São Paulo. Fiz o Ah, mestrado, legal. especializações na FACES, agora eu dou aula na Associação Paulista de Homeopatia, atendo no consultório em São Caetano do Sul, que é o grande ABC paulista. Muito legal. Então, vamos lá para o nosso tema, então? Vamos lá. Eu separei um artigo aqui para você, né, para a gente poder discutir o dia a dia aí da clínica veterinária. Me conta aí, o que você achou do artigo e vamos começar com ele. Vamos lá. Você separou um artigo para mim, sobre distúrbios locomotores nos animais domésticos. É um artigo do século passado, 1977, super bonitinho. Provavelmente não existiam ainda as câmeras termográficas, então não está indo aqui o meu. Mas é importante assim, ó, ele é um artigo de base para você ter uma noção como é que a coisa começou. Se a gente não estudar a história, a gente não vai entender o contexto de hoje. Então hoje a gente acha que está tudo ainda começando, mas você vai ver que tinha muita coisa já naquela época que se fazia de uma forma até mais precária, mas olha quanto o resultado que a gente vai ter num artigo como esse que você vai ver, que ele é a base aí para muita coisa que você vai fazer no dia a dia. E na verdade, naquela época já existia termografia sem contato. Só que tinha aquela dificuldade que também ainda é uma dificuldade hoje dentro da veterinária, que é a aquisição de equipamentos, né? Nessa linha, o pessoal não sabia e tal. Mas naquela época era muito mais difícil, sabe, Ana? Então era coisas assim astronômicas, o valor de um aparelho para poder usar na termografia. E aí eles optavam então por essa termografia de contato, que é o que você vai explicar para a gente, mas cujos conceitos aí vão ser bastante úteis porque a gente faz hoje, que é sem contato, né? E é um trabalho da Hungria, não é isso? Uma policlínica veterinária em Debas, na Hungria. Isso, na Hungria. É. E foi muito bacana porque ele trabalhou com 3 espécies, equinos, bovinos e cães. Ah, Ele, legal. ele usou, né, a termografia de contato Uhum.
Deixa eu ir para frente um pouquinho para mostrar como é que Claro. é a foto, depois eu volto. São folhas de cristal líquido que ele colocava nas áreas onde ele queria, onde havia o problema, ele colocava isso, então precisava realmente conter o animal para fazer isso, e hoje em dia a gente já não precisa conter, então a gente já tem uma facilidade. Ele continha o animal, esperava 10 segundos para o cristal líquido entrar em contato e dar o resultado que ele esperava, né? Para a gente ver o que acontecia. Então ele precisava de 10 segundos para fazer uma imagem. De 10 a 30 segundos, ele tinha que manter o bicho lá quietinho. Contido, né? Tá. Contido. O que você acha disso? Fácil ou difícil? Se fosse fazer hoje. Olha, já está muito, muito difícil da gente manter um bicho quieto para fazer, colher uma imagem sem contato. Você imagine um bicho lá parado, sem se mexer por 10 a 30 segundos. Eu acho que, assim, muito mais difícil nesse sentido. Tem uma vantagem que o bicho não fica se mexendo porque ele está contido. E essa eu estou tendo dificuldade hoje para manter o bicho quieto sem eu tocar nele, para a gente não fazer uma condução térmica da mão de quem está contendo. Sim. Então, pensando nesse caso que não era importante, porque olha, ele coloca a mão onde não tinha, né, a área de medição de temperatura. Então, aí é uma vantagem, né? Mas eu vejo uma desvantagem aqui, já olhando para a foto, que assim, se o animal se deslocar e perder o contato com a placa, ela vai esfriar o resto dos 10 segundos até que a imagem fique clara, né? Uma coisa que hoje a gente não tem mais essa dificuldade. Eu acho que mesmo o animal movimentando, o que a gente precisa é menos de um segundo para captar uma imagem e depois analisar, né? Ou claro, então, isso você pode fazer várias imagens, ou ter um vídeo e eventualmente selecionar a melhor imagem, se chegar a esse ponto extremo, assim, né? Então, acho que tem muita vantagem no que a gente faz hoje. Mas tudo bem, e aí, vamos lá. E a placa de cristal líquido, você entendeu como é que ela funciona? Então, eu não entendi exatamente o que é o cristal líquido, mas eles prepararam esse cristal num papel de impressão, né, fotográfica, e eles dividiram, não sei como se prepara isso, mas eles dividiram em scores de temperatura de 4 graus de diferença cada um. Então, ele tinha uma noção de 4 graus. Considerando que hoje a gente sabe que a mão da gente sente 2 graus, era só colocar a mão, coitados, né? Assim, a placa é muito parecida com o que tem no relógio. Esses relógios digitais, então eles mudam ali a cor, o horário, pelo calor do circuito. Então ele vai colocando o número e tal. Então, à medida que tem o calor, o cristal ele se modifica o formato dele dentro da placa e muda de cor. Então, quanto mais alta a temperatura, é uma cor diferente de uma temperatura mais baixa. E ele ali ele tem um intervalo de 4 graus, na verdade. Não é que ele mede cada coisa, ele tem um intervalo de 4 graus. A gente não tem a precisão de dizer se é 30,2, 30, porque a gente vai pela cor. Então, mais ou menos, ali, a gente dá uma noção, cada grau praticamente, né? Fica realmente aquilo que você falou, ele não te dá uma precisão e trabalha numa faixa de 1 grau subjetivamente. Não é um método objetivo que eu posso dar com precisão uma temperatura. Eu sei que está dentro ali do que poderia ser 32 graus. Né? E hoje a gente trabalha aí com décimos de graus, pelo menos uma casa decimal, né? Sendo que o aparelho aí tem sensibilidade até 2 casas decimais. Né? E aí? Isso é importante você ver, né, comparar a dificuldade que era na época com a facilidade que a gente tem hoje, ainda o pessoal reclama. E hoje é uma coisa objetiva, né? A gente vai ver mais para frente, eu coloquei, você dá 0,1 grau, você faz a foto e depois você vai ver isso. Então você não vê isso na hora. Aí você consegue calcular a temperatura da região que você quiser na imagem que você captou. Então a gente, graças a Deus, um avanço absurdo, né, em relação àquela época. Não tinha tecnologia de software também, né, dos recursos de imagem, depois a gente vai ver alguma coisinha sobre isso, né? Mas voltando para o artigo, e aí? Então, o artigo. E aí?
Então, o artigo, ele pegava os animais, a gente vai ver quantos já já, ele usava 2 cristais líquidos, ele punha um na região que ele considerava alterada e a outra exatamente na região contralateral para ele conseguir comparar. Esse processo, ele fez, a gente tem aqui no próximo slide, ele fez ao longo de 6 meses 2.000 exames. Isso é muito. 2.000 exames ao longo de 6 meses. 2.000, hein? Muito bom. É muito exame, né? Não, e veja que interessante que mesmo usando a placa, ele não perdeu o conceito de usar o contralateral. Exatamente. Avaliar o membro que, teoricamente, não tem um problema, né? Para poder fazer o comparativo. É o controle. Isso é muito importante, né? Aí ele aplicava, né? Os bichos teoricamente não mostravam grande resistência. Ele era um método inócuo tanto para o operador quanto para o animal. E o mais legal é que eles podiam repetir várias vezes os mesmos exames com as mesmas placas. Então isso acabava barateando ainda mais o custo. Sim. Vamos lá. Então, olha o que eu disse, que ao longo de 6 meses, ele fez 2.000 exames, e 960 tinham distúrbio de locomotores, e esses distúrbios estavam divididos em 300 animais. Nossa. É animal demais, né? 195 cavalos, 54 bovinos e 51 cães. Isso aí, só para ter uma ideia, é um veterinário assim com um volume muito grande, né? Se a gente for ver pela casuística dele, né? Um centro aí que atende bastante, considerando grandes animais, está no número razoável, né? Não, absurdo. Eu acho que no Brasil a gente está bem aquém disso, né? São 2.000 exames em 6 meses. Então, é considerável. Em 6 meses. E encontrar 195 cavalos aí com lesão, dá praticamente 10% aí da amostra dele, né? Exatamente. Isso considerando que pode ser até mais, né? Porque alguns devem não ter sido diagnosticados aí, né, nessa amostra, mas do que ele diagnosticou tá muito bom, né? 10% dos animais. E os que deram certo, né? Considerando isso. Então foram 300 animais divididos, a maior parte de equinos, provavelmente era uma policlínica, deve ser uma cidade de interior, né? Não deve ser no centro grande, porque para você ter tanto equino e tanto bovino, com certeza é no interior. Hoje aqui a gente na cidade, a gente consegue 195 equinos no jockey. Bovinos eu acho que não, tá? Desses 300, 14 animais, eles foram considerados incuráveis e foram para o abate. Então, eles não continuaram no experimento, tá? Quer comentar alguma coisa sobre isso ou não? O que o artigo fala é que a termografia de contato era muito importante para ele fazer uma rastreagem rápida dos animais que poderiam ser tratados e dos animais que seriam incuráveis e teriam que ir para o abate. Então, desses todos, já 14 eles nem trataram, eles já mandaram para o abate. Ele é um artigo curto, ele não fala exatamente quantos equinos ou quantos bovinos foram para abate, ele dá no geral os 14 animais. Né? Você quer comentar um pouquinho dessa parte, assim, porque na área médica a gente não tem essa situação. Incurável vai para o abate, né? Então, como é que é essa decisão dentro da veterinária, assim, de você dizer assim, puxa, é incurável e o animal, é melhor o animal ser abatido do que tratar ele? Como é que é isso hoje, assim? Vamos considerar os cavalos primeiro, né? Porque eu acho que é mais nesse lado aí, né? É assim, cavalos... no interior, eles são considerados animais de trabalho. Nas cidades, nos grandes centros, eles são considerados animais de trabalho também, mas eles são animais de esporte. Então, são animais de corrida, animais de salto. E hoje em dia, eu acho que dificilmente se abate um animal desse, porque eles custam milhões de reais, milhões de dólares.
Mesmo com lesão musculoesquelética, né? É que hoje em dia se faz muita inseminação artificial. Então, eu acredito que os animais que não podem mais correr, mas que sejam bons corredores, eles servem de reprodução para gerar novos filhotes que vão correr. Então, equinos e bovinos são animais um pouco mais distantes das pessoas, diferente dos cachorros, que a gente tem um laço afetivo muito grande. Então, eu não fui para grandes animais justamente por causa desse laço afetivo. Eu não consigo pensar em abater um animal. Bovino, então, a gente vai ver mais para frente o bezerro que ele acompanhou, o bezerro judiação, filhotinho, trata-se bovino de uma forma mais largada, né? Então fica lá largado na cama, coitadinho, acabou pegando uma infecção e eles tiveram que abater. Então, bovino é muito fácil, porque é comida a judiação, então eles abatem com mais facilidade. Equinos não se abate tanto por conta do valor deles. Se for um equino aí, coitadinho, que serve de condução de gado, aí eles passam a abater com mais facilidade. Agora, a minha realidade é a realidade de cães e gatos. E hoje em dia, a gente nem fala em abate, a gente fala em eutanásia. Mas para você fazer eutanásia de um cachorro, de um gato, é assim, muito, 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 muito complicado. É quase tão complicado quanto a eutanásia de uma pessoa. Isso se realmente a pessoa tiver um laço afetivo. A gente ainda Sim, então hoje é uma coisa extremamente incomum, assim, para pequenos animais. Deveria ser menos incomum do que é. Nos grandes centros é menos incomum. No interior, a coisa é um pouco mais complicada, ainda se eutanasia bastante. Antes de você mostrar os casos, já aproveitando essa discussão, você fez ou pelo menos deu a entender aqui pelo artigo, essa conexão de você achar uma imagem térmica e o animal ser selecionado para o abate. É essa mesma ideia que ele traz no artigo, né? Quer ver? Eu vou te mostrar um bezerro. Tá, não, eu digo isso porque... Esse coitadinho aqui, ó. Um bezerro de 6 semanas, filhotinho, fraturou a perna quando foi pesar. Olha só, uma pesagem, o bicho é capaz de fraturar a perna, porque o manejo é muito difícil, né? Eles são muito assustados. O primeiro exame, eles só foram fazer na termografia 12 dias após a fratura. Então, ele não fala o que aconteceu nesses 12 dias em que o bicho ficou com a perna fraturada. Então, quando eles perceberam, né, o sintoma subjetivo, coitado da dor, e os objetivos, eles foram evidentes. Ou seja, eles conseguiram enxergar o coitado do bezerro com a perna quebrada. Porque ele só podia se mover com 3 pernas e com ajuda. A condição geral dele já era pobre, provavelmente ele não estava conseguindo se alimentar direito. Aí eles colocaram a folha termográfica de 28 a 32 na perninha fraturada dele. E eles conseguiram ver bem, né, o local da fratura, apesar da pele espessa do bezerro. E aí ele não fala o que aconteceu, e 5 semanas depois, ele usou uma folha um pouco menos quente, né, um pouco mais fria, e mostrou claramente a formação do calo, acompanhado por uma deformidade sem mudança de cor. Isso não mostra, ele só mostra essas 3 imagens. Provavelmente o que ele está falando sem mudança de cor com deformidade é essa aqui. Eu acho que, eu estou vendo aqui também, parece que houve uma infecção aqui no 8º dia. Então, infecção supurativa do carpo aqui. Então. E aí a placa está mais extensa, que é a última imagem, que é a figura C. Foi nessa aqui dos 26 aos 30 dias que ele já começou a ver, né, a infecção do carpo, porque o animal ficava deitado lá na caminha por muito tempo, né, e isso começou a infectar uma ferida. Após 8 dias dessa imagem aqui, ocorreu uma carpite supurativa franca mesmo, né, aí já dava para ver a lesão pela infecção da cama. E aí foi que abateram o bezerro. Certo. Agora tem muitas coisas interessantes aqui, né? Uma é o fato de, como a imagem ela já aparece da fratura, então, sendo aqui 12 dias, né?
ela já fica evidente na placa, ela já aparece termicamente, mesmo com o que você comentou sobre que eles têm um pelo mais grosso, mais espesso, né? Então, existe essa transmissão térmica para o tecido, para o pelo, e isso pode ser captado por termografia. Eu acho que é bastante interessante. A outra coisa que se comentou que é legal também é esse calo, né? A formação do calo, mostrando uma queda de temperatura 5 semanas depois, né? Então, o calo ósseo, ele reduz, ele tem uma temperatura menor do que no processo inflamatório, da atividade aguda. E depois, aqui na sequência, né, 8 dias depois, uma carpite supurativa. E aí mostra uma lesão bem mais extensa do que a própria fratura lá do começo, né? Então, né, a fratura foi na patinha traseira, e essa infecção que mandou o bezerro para o abate era na patinha dianteira, no carpo. Então é outra coisa que evoluiu em conjunto. Certo. Mas mesmo assim, claro, então não é a mesma pata, mas mesmo assim é interessante essa comparação, né? Do que é um processo inflamatório supurado em relação a uma fratura, né? Porque ambos têm uma atividade inflamatória intensa, mas aqui quem saiu ganhando pela placa é a carpite supurativa, né? Deixa eu ir lá para frente na discussão. Você quer que eu vá para lá e falar disso? Tá bom. Vou? Ok, vamos lá. Quem fala das temperaturas. Aqui ele fala, olha, nas lesões inflamatórias, a hipertermia não excedeu as margens das cavidades articulares. Nas lesões traumáticas, a hiperemia foi vista ao redor do vaso rompido. E nas efusões infectadas, ele ultrapassou consideravelmente as margens articulares. Na consolidação da fratura, ele viu uma temperatura bem aumentada por conta da hipervascularização, que é um fator decisivo para a cicatrização. E aquilo que você estava falando, que a avaliação termográfica, é porque a membrana sinovial, segundo ele, ela reagia proporcionalmente à injúria. E as maiores temperaturas foram vistas nas artrites sépticas e as menores nos traumas. Então, tem uma alteração de temperatura, mas no processo infeccioso ela é bem mais alta. Então, o que eu acho que é um aprendizado importante está na avaliação da extensão do processo térmico, que às vezes a gente não tem, né? Eu acho que o veterinário não tem essa noção na hora da avaliação clínica do animal, né? Com certeza. Dificilmente avalia a temperatura, mas quando avalia também não tem a noção da extensão do processo para ter uma noção, como a gente está tendo agora nessa imagem ali, que você até pode voltar de novo na 3, essa extensão, né? Se é uma coisa localizada articular, ou vai muito além da articulação, como mostra na imagem, na última imagem, né? E nem lembrar se diminuiu ou aumentou, né? Diminuiu. É muito subjetivo essa palpação, né? A gente tem essa dificuldade na avaliação clínica do humano. Eu acredito que no animal seja até mais difícil ainda ter essa sensibilidade de melhorou, piorou, aumentou, qual a extensão, né? Ana? E às vezes é muito difícil na veterinária até você identificar em qual pata está o problema. Então. E aí, nesse caso, mistura tudo, né? Misturou uma fratura com uma infecção na outra pata. Você não ia saber se ele estava mancando da de trás, se ele estava não apoiando a da frente por conta da dor da de trás, mas era pela infecção já. É bem difícil mesmo a avaliação, a termografia ajuda muito a gente, não só no diagnóstico, quanto no acompanhamento dos sintomas. A única coisa triste aqui é que ele foi pro abate, né? Acho que talvez hoje teria mais recursos aí para poder tratar esse animal, né? Eu não sei também, né, dos recursos deles na época. Não, é que é o bezerro, né? Bezerro, segundo a utilidade, o coitadinho vira comida. Então não compensa você ficar alimentando um bicho doente que não vai ganhar peso. Então já manda para baixo logo. O antibiótico, tudo, né? É verdade. Essa noção a gente não tem no dia a dia médico. Vamos para outro caso? É triste. Vamos lá. Então, isso aqui é um equino com um ombro. Isso é um ombro do equino, tá? Então, o equino de 6 anos, ele estava claudicando do membro torácico esquerdo.
ele estava, esse ombro bem sensível à palpação, e o movimento, né, de estender o membro era bem doloroso. Aí eles colocaram o cristal líquido, né, na maior das temperaturas, de 33 a 37, e ela ficou bem colorida também. A articulação afetada mudou de cor e o controle ficou bonitinho, tá? Aí, eu acho que ali mostra bem, né? A de cima é a colorida, isso, mostrando a lesão, né? E a de baixo é a que não tem a lesão. isso, controle. O controle, a contralateral. O controle contralateral. E outra coisa que chama atenção aqui é a questão da avaliação clínica, né, Ana? Então, por mais que tenha o método termográfico, ainda precisa dessa avaliação clínica, o conhecimento por trás do que pode ser isso, né? A formação como veterinário aí, né? Entender do que o animal pode ter e como é que evolui esse tipo de alteração, esse tipo de patologia, né? Ah, sim, com certeza. A termografia ajuda, mas não vai substituir nunca uma avaliação clínica. Elas são sinérgicas, né? A termo colabora muito para você ver exatamente aonde está a lesão, para te guiar numa acupuntura, uma ozonioterapia, e vai colaborar muito também para você ver a evolução dos sintomas. Mas a capacidade do veterinário é insubstituível. Eu tenho uma situação interessante em alguns lugares dos Estados Unidos que eu não apoio muito, não. Que eles têm um técnico que não é da área de engenharia mesmo, ou um técnico que faz um curso de termografia, que ele captura as imagens e passa isso depois para o veterinário. Mas eu acho que perde muito, né, Ana? Não adianta fazer a imagem do animal assim, ainda mais cavalo, que é muito extenso a área para avaliar, né? Para depois passar para um veterinário ver o que é. Então é muito mais adequado que seja o próprio veterinário mesmo, né, que tem experiência de profissional ali da veterinária, da saúde do animal, para poder fazer esse tipo de avaliação, e porque as variáveis são muitas, né, não é tudo, nem tudo se resume a um trauma, nem tudo se resume a uma coisa simples, tem os tumores, tem lesões vasculares, tem a laminite, depois talvez você vai comentar. Então são tem coisas muito mais complexas aí envolvidas, né? Então exige um conhecimento do veterinário, e ele é o mais apropriado para fazer a avaliação do que uma pessoa técnica que não é da área de veterinária, né? Ainda mais assim, não é nem da área de saúde, vamos chamar assim, né? Não, eu estou te contando isso porque existe isso nos Estados Unidos, mas não é uma coisa assim comum e nem que seja um bom exemplo. Isso que eu quero passar aqui, né, como um conselho. Não, com certeza não, porque a gente pode ter uma claudicação, um técnico vai colher a imagem do membro e o problema está lá em cima na coluna cervical. Então, poderia ser uma alternativa se ele já tivesse passado pelo veterinário e o veterinário tivesse uma noção do que ele queria que fotografasse. Então, falar, olha, você colhe a imagem do ombro, da coluna, do membro torácico. Agora, sem avaliação nenhuma, teria que fotografar o animal de corpo todo, né? Mas mesmo assim, não adianta fazer só a imagem, né? Se não souber o que está procurando, o processo fica muito mais difícil. Pode até achar, mas a interpretação depois é mais complicada. Pode se perder muita coisa nessa avaliação. Perde-se tempo, não é prático, não é recomendado, ponto. Exatamente. Chega a dica aí para o pessoal que assistir a gente aqui depois. Exatamente. Então, nesse caso, o que mais que ele conta ali desse cavalinho? 6 anos, cavalinho? 6 anos? Eles fizeram coletas, né, da efusão que tinha nessa articulação. Então foi feito um aspirado aí da articulação, né? Isso. Eles fizeram uma coleta do líquido por aspiração e fizeram um exame de glicose. Aí, mais para frente, ele comenta também. Esse exame de glicose, ele serve como uma confirmação ou não do diagnóstico. Sim. Porque ele diz que em traumas, a glicose é quase parecida em plasma e na efusão. E nas arterites sépticas ou nas imagens sépticas, esse aspirado, ele é
é mais rico em glicose no aspirado do que no plasma. A gente vai ver mais para frente, tá? Isso é importante que a gente também dia o mesmo conceito, sabe, Ana? Eu vi a glicose, vi a contagem de células brancas também. Isso. Tudo isso faz exatamente como na reumatologia. Legal. Na clínica de pequenos, a gente não costuma fazer muito isso, não é de rotina. Eu vou começar a repensar nisso. Vou ver se alguma coisa que faz. Hoje é interessante, assim, isso aí, ainda mais que a gente tem ultrassom, porque a grande dificuldade é entrar com a agulha na articulação do animal sem lesar, sem machucar, sem causar mais dano, né? E aí, numa questão diagnóstica, o ultrassom vai muito bem. Então, se a pessoa tiver habilidade, né, você pode se guiar na termografia pelo ponto mais quente ali da região, mas ele serve para fazer um agulhamento, ainda vai ser um agulhamento às cegas, né, esse aspirado. Então, ou a pessoa tem a habilidade de realmente fazer esse aspirado, que não é tão simples na articulação, depende do tamanho da articulação, e animal pequeno, mais complicado ainda, imagino, né. E então, a ultrassom com a termografia vai muito bem nessa situação aí. Teria que provavelmente sedar o animal, né, para você ter acesso. Fora. Então a gente quer evitar usando a termografia, né? Claro, custo-benefício disso aí. Não, mas numa situação assim que, se precisar, já sabe por onde ir, né? Exatamente. E aí, no fundo ali, era o quê? Era uma artrite ou um trauma esse animal? Isso aqui era uma artrite traumática. Traumática. Era um trauma. Tá, traumático. Então, a contagem de leucócito não chegou a ser alta e o aspirado da glicose com o sério foi igual. Tá. Aqui é outro equino, ele atendia bem mais equinos, como a gente viu, tá? Vamos ver. É uma lesão também na articulação do carpo, e a folha que ele usou foi na gama do 28 a 32, então é uma folha abaixo da temperatura máxima. E ele achou esse halo de 7 centímetros na parte central dos ossos do carpo. Aí ele foi repetindo várias vezes a termografia. Ela é legal para acompanhar a evolução, e ele levou o cavalo de volta para o trabalho depois de uma semana. Então a termo foi legal aqui para fazer o acompanhamento e saber a hora de liberar o cavalo de volta para o trabalho. E a lesão na pata foi por uma superinfecção, deveria ter uma ferida por aqui, que ele não mostra, né? E foi uma infecção mesmo. Interessante. Aqui a gente vê a dificuldade, né, do pelo, muito pelo, a cor escura do pelo também deve atrapalhar. E o próprio pelo, né, muito espesso. E agora se vê, termicamente, com a placa, ela ficou bem definida, né, e fez um halo de 7 centímetros, que é um halo muito grande, né, até assim, palpável, pelo menos assim, né, para ser. E grande, né, bem interessante, hein? Tá? Aqui o zelinho, que a gente já viu que foi para baixo. Aqui um outro equino, ele estava claudicando também e levou um coice de outro cavalo no joelho. Aí já tinha uma atrofia de quadríceps e uma deformidade da articulação do joelho. Aí os lados eram sensíveis à pressão, dolorosos. A movimentação também causava dor, e a termografia também foi usado cristal líquido de 28 a 32. Aí ele revela mudança de cor lateral, e o lado oposto sem mudança de cor. Certo. Fez aspiração também. Tinha de 20 a 30 leucócitos em cada campo visual, e foi uma artrite também de joelho traumática com efusão. Interessante. Aqui novamente ele usa o aspirado, então, junto com a térmica, né? Legal. Para decidir, então, a termografia aqui, independente se a gente vai usar ou não, mas ela foi decisória aqui para fazer o aspirado no animal, né?
para tomar a decisão de realmente aspirar e ver o líquido sinovial e ver se é infecção ou se não é infeccioso, né? Isso. E olha a quantidade que aspira, 60 ml. Bastante. Eu acho que é isso desse caso, né? Muito bom, legal. A imagem está aqui, parece uma imagem triangular, assim, na segunda placa, mas que nem você falou, bem difícil de ver assim na foto, mas essa irregularidade triangular não é o que se esperava. Ok. Agora, aqui é um cachorrinho, um dachshund, que tinha caído da varanda uma semana antes. No primeiro... Qual que é a raça dele? Um dachshund, é um salsichinha cofap. Sei. É uma raça que tem, assim, propensão gigantesca a ter problema de coluna, inclusive, né? Eles têm muito hernia de disco, né? Muito. Porque é muito comprido para as patinhas curtinhas carregarem. E eles gostam de ficar de pé nas patinhas de trás para fazer festinha para o proprietário. Então, aquela coluna acaba virando uma sanfoninha, coitadinha. E o proprietário gosta de treinar eles para ficar pulando, né? Exatamente. Traumatizando o animal, assim. É muito difícil a gente encontrar um dachshund ou um bacezinho que não tenha tido alguma crise de coluna na vida. É muito raro mesmo. Eu estou vendo no raio-x aqui, não sei se você tem essa impressão, bastante osteofitose aqui, né? Já é uma coluna degenerada, né? Ele diz que o raio-x não ajudou muito. Aqui a gente tem as costelas, né? Aqui a parte de coluna lombar parece que tá tudo sem espaço, ó. E aqui Isso, é isso que eu vi, ó. Parece que tem bastante osteofitose aqui, né? Esses bicos de papagaio aqui. Bastante, né? Eu achei, não sei, para um cão. Já tinha 5 anos, então já não era mais um menininho. Isso também, né? Exatamente, já tem. Mas a coluna... Não, interessante, né? Às vezes o dono reclama da coluna, né? Mas o próprio animal, às vezes, tem a coluna pior do que a do dono. Muito interessante, É que eles, na realidade, eles só reclamam quando a dor é extremamente forte, que eles não conseguem andar. É que nem criança, né? Quando dói, para realmente, né? Senão continua brincando, né? É isso mesmo. Então, quando eles foram fazer o exame da termo, ele não conseguia se levantar, mesmo com ajuda. Né? Ele estava caidinho, provavelmente paraplégico. Aí, na região intercostal, entre o 7º e o 10º, tá, por aqui, foi encontrada uma hiperestesia bem grande. Uma das coisas mais fáceis da gente sentir é a hiperestesia em coluna desses animais. Todos eles, mesmo os mais novos, eles já têm uma sensibilidade em coluna. Entendi. Isso é fácil de avaliar na clínica veterinária. Sim. Você faz por compressão ou você pinça a pele? Como é que é essa hiperestesia? É a compressão mesmo? A gente começa com compressão, a maioria dos casos você já sente na compressão. A gente só usa o pinçar, pelo menos eu, né? A gente usa o teste de panículo quando o reflexador já está diminuído. Senão eu preciso uma palpação para o animal não sentir tanto. Mas quando a gente não tem dor profunda, daí a gente vai com a pinça testando panículo por panículo. E é isso que eu te perguntar. E vai testando cada nível, né? Direito, esquerdo. E vendo onde o animal reage mais, não é isso? Com certeza. E normalmente isso bate com a termo agora. Agora a gente confirma isso com a termo, é muito legal. Muito bom. Fica mais, vai direto também, né? É uma coisa, né, Ana? Quer dizer, aqui ele não consegue direto porque ele está com uma plaquinha, mas com a termografia em si, você teria a visão toda da região lombar dele, né? Do dorso. Isso. E você poderia ir já com uma população mais dirigida, né? Sim, a gente já vai na acupuntura ou com ozônio. Sim, deixa o tratamento. Nas áreas mais quentes, certo? A gente vê toda a parte de ponto gatilho doloroso mesmo. Eu tenho uma foto mais pra frente. Tá. E nessa aqui, o que apareceu aqui nele? Então, vamos lá. Foi realizada no 8º dia. Pode ser visto que a foi de 33 a 37, a que pega a temperatura mais quente.
Valorizou a mudança de cor esverdeada ao longo do 8º e do 9º espaços intervertebrais, já aqui por cima, 8º e 9º, tá? Cadê? Não, aqui, 8º e 9º aqui. Porque aqui a última coluna está no 13º, que é a primeira lombar. Então, no 8º e 9º, tá? Ali dá para perceber o seguinte, que tem uma linha, que aí ela começa a mudar para o verde, então ela sai do laranja e vai para o verde. Não, na outra foto, nessa aqui, ó, na de cima, né? Que está vertical. Assim, então ali mostra que à medida que vai chegando ali naquela região, ela muda para cor verde, depois volta para o laranja de novo. Então ali é o ponto que tem maior temperatura, né? Eu não sei se está central ou se está paravertebral, mas independente disso, é a forma que a gente avalia, né? Poderia ser bilateral, às vezes pode se estender da região da coluna até em forma de chama, algumas vezes uma imagem especuladinha, mas aqui não tem isso, mas fica claro que é um ponto de maior hiperradiação, né, da coluna dele. E é legal que ele dá aqui os 33 graus, que é verdinho, e os 37, que é o mais coloridinho. Então, bilateralmente, né, tá bem quente, né? Parece um pouquinho mais para a direita também, a impressão que dá, mas não, ele não cita ali. Na figura branca, na última figura, aquele branquinho ali, ó. Aqui? Parece que tem um pouquinho mais à direita aqui. 26, isso aí. Um pouquinho Mas mais é duro de ver essa imagem, né? Porque a gente não tem uma noção exata de onde está o cristal. Ele deveria estar tendo uma visão melhor do que a nossa. Mas se vê, a gente tem uma noção melhor dessas imagens porque a gente já tem experiência do sem contato. Então, imagine para quem nunca viu isso, vai ter muito mais dificuldade ainda, né? Para quem não tem nem noção do que é a termografia e tal, a dificuldade é muito maior, pode ter certeza. Então, e a conclusão dele? Aí ele vai contando, né, que a temperatura vai diminuindo ao longo do tempo. Aí no 52º dia, a folha de 26 a 30 mostrou uma coloração escarlate. A temperatura foi diminuindo com o passar do tempo. E nessa época o cachorro já tinha voltado a andar, com alguma dificuldade, mas já estava andando de novo. E o diagnóstico dele foi a contusão da medula espinhal na região dorsal e um hematoma subdural. O hematoma subdural, ele aparece sempre hiperradiante também. No caso dos humanos, a gente tem essa situação no trauma crânioencefálico, e se não tiver coberto, né, por pelo, cabelo, ou até mesmo coberto, a gente vai ter aumento de temperatura no local do hematoma, no subdural. É uma situação assim, inusitada, né, porque a gente não usa termo assim para trauma agudo, para TCE, mas eventualmente quem tiver essa oportunidade de trabalhar numa emergência com câmera infravermelha vai poder documentar um hematoma subdural, sim. Mesmo com cabelo, viu, mestre? Mesmo com cabelo, não falando assim, claro, sem cabelo fica mais seguro, né? Mas aqui mostrando aqui com bastante pelo do animal, você ainda consegue saber que é um hematoma subdural, isso é muito interessante. Aí o que ele fala aqui, que as folhas, né, elas são úteis para medir a temperatura sob condições padronizadas, isso a gente usa até hoje, temperatura de 20 a 23 graus, e uma umidade relativa a gente usa um pouco mais baixa, né, abaixo de 60. E isso, hoje em dia, a gente ainda não tem muito padronizado, apesar de que a temperatura que ele dá aqui, como uma temperatura de pele de equino, de bovino, de cão, o intervalo é absurdo, de 28 a 40 graus. Não ajuda muito a gente no exame, né? A gente tem que padronizar na veterinária, como já é padronizado na medicina humana, faixas de temperaturas menores, né? Isso um dia a gente vai chegar na veterinária, se Deus quiser. E o outro desafio que a gente já conversou antes é a questão do tamanho do animal, né? Um pastor alemão não dá para comparar com um piquinês, nem com um cavalo. Então, a questão metabólica do animal e também a região, né? Aqui não dá para generalizar assim, então depende se é pata, se é dorso, se é a cabeça do animal.
E tudo isso são coisas que vão influenciar em padronizar uma temperatura fixa. E a gente já sabe, né, que na prática não é por aí, né, Ana? A gente tem que entender o que é o padrão normal das áreas não afetadas para usar elas como referência e não ter uma referência fixa, né? Exatamente. Eles tinham 4 opções de placas, né? Então eles tinham que colocar uma plaquinha com intervalo de temperatura para ver qual delas que funcionava mais. Então ele está colocando aqui quais as placas que funcionam mais aí de acordo com o animal, mas isso é meramente especulativo, porque na prática você tem que ficar testando as várias temperaturas, porque você não sabe se está normal ou se está infectado, que é a situação mais aguda aí, né? Exatamente. Exames radiográficos e os testes laboratoriais que a gente conversou, e o legal, ele observou que a técnica de contato, ela se mostrou eficiente nas condições subclínicas, onde tanto o teste da glicose, quanto o aspirado, quanto os raios-x não mostravam alteração. Então, a gente dá um passo além dos exames tradicionais com o termo. Isso é bem legal, né? Sim. E principalmente porque uma coisa que chama atenção lá no começo, né? O animal não fala, né? O animal não fala. E então, o que você puder de usar de recurso aí, né? E não dá para colocar todo animal para fazer um raio-x ou um outro exame mais caro aí também, né? Então, eu acho que essa triagem vai muito bem, né, Ana? Com certeza. Aqui ele fala um pouco das taxas de glicose, né, que você estava falando que faz na medicina humana. Em traumas não infectados, as taxas são semelhantes de glicose tanto no exudado quanto no plasma. E quando a cartilagem articular foi danificada, né, que existe uma solução de continuidade, são os níveis de glicose mais altos. Isso é uma coisa legal também, tá bom? Sim. Aqui, isso também eu já falei. Então, e agora a termografia que a gente faz hoje em dia. Nossa, que diferença, né? É muito diferente. Não, mas por isso que eu quis que você começasse lá para ver quanto que você está avançada. E às vezes a gente não tem noção, né? Quanto está aprendendo, quanto recurso a gente já tem hoje para ir mais longe. Mesmo uma hora você vai chegar nos teus 2.000 casos, né? Quando você chegar lá, você vai ver quanta coisa você já vai ter desenvolvido, aprendido aí. E me conta aí, então, como é que... Esse aí é teu ou não? É de cliente? Essa aqui é minha modelo. Essa é minha modelo. Não, o legal é que assim, com um clique, a gente consegue ver a temperatura de cada região e comparar. Olha aqui que legal isso. Nossa. Os softwares de hoje em dia. Com um clique, né? A gente consegue ver toda a região, que lá você tinha que colocar as plaquinhas, aqui não. Aqui você consegue avaliar visualmente até a diferença de temperatura, né? Os vermelhinhos quentinhos, e a gente tem o cálculo de todas as temperaturas, o software já faz isso pra gente. Mas aí você está usando o VisionFi, né? Esse é o já VisionFi. Facilita um monte, né? Nossa, você consegue comparar as imagens lado a lado, é incrível, as escalas de cores são diferentes, você tem as escalas iguaizinhas para você comparar, e aqui ele já te dá a temperatura máxima, temperatura mínima, média, num clique. Amplitude, né? Você está com... Esse animal é escuro mesmo, o pelo dele? É preto, nossa, só então para o animal do pelo escuro, olha a diferença térmica. Quer dizer que não faz diferença isso para vocês, se é branco ou não, né? É que na humana, a pele escura, ela dificulta a gente ver a hiperemia, a vermelhidão, né? Entendeu? Mas é que na veterinária não tem tanto isso, né? É isso que eu falo. A gente só consegue ver hiperemia no cachorro, na barriga, que é onde não tem pelo. Sim. Senão você não vê hiperemia, porque o pelo cobre, branco ou preto ou loiro, o pelo cobre tudo. Então a gente não... Você tem muitos sinais, né, de inflamação na articulação dos animais, né? Porque a dor tem que palpar e ver que o animal vai sentir dor. A hiperemia não é visível. O aumento de volume com tanto pelo, às vezes, não se percebe também, né?
É muito sutil. Esse cachorro, ele tem um aumento de volume das articulações, mas é muito sutil, ainda mais com o pelo preto, né? Confunde, né? Você tem o quê? Perda de função, uma dor subjetiva do animal. Atrofia de musculatura, você palpa as duas patas juntas, né? E normalmente a lesada, ela tem um tônus de musculatura bem menor do que a que ele apoia, porque ele poupa, né, a pata doente, então já diminui o tônus e ele joga todo o peso para a pata sadia. Então você tem uma diferença de musculatura muito grande entre uma pata e outra. Não, é interessante que nesse caso, esse caso deve ser o quê? Uma lesão da esquerda, então? Então, esse caso a gente fez justamente porque ele tem uma claudicação intermitente. A gente não sabe exatamente com qual pata ele claudica. Às vezes ele claudica da direita, às vezes ele claudica da esquerda. Ele já tinha uma lesão na coxa femoral de trás e ele desenvolveu uma poliartrite. Aqui tinha um edema de todas as articulações. O legal é que você consegue ver as 4 patas todas ao mesmo tempo, né? Essa aqui ficou escondidinha. Não, assim, claro, vai fazendo imagens, mas você vai tendo uma noção comparativa, bem interessante, né? Às vezes você fecha o diagnóstico realmente na termo, né? Fala, não, então ele manca desta pata. Tinha época que mancava mais da direita, talvez por causa dessa lesão. Mas ele também tem uma lesão em cervical, então a gente vê aqui uma diminuição de temperatura. Então tem poliartrite, né? Tem uma poliartrite. E ó, até pela própria posição, a gente consegue ver que o peso está jogado mais nessa pata do que nessa. Certo. Então aqui essa área é mais quente. Muito bom. É a mesma pata em outra posição. A gente consegue ver na patinha direita a região hipertérmica até no dedinho, ó, diferente. E o punho dele, né, o carpo dele, né? Isso aqui, ó, o carpo aqui. Mas o direito acho que está mais intenso. Aí, ó. Isso. O amarelinho bem mais quentinho e vem até aqui o dedinho, por conta da poliartrite. E essa escala de cor, ela define muito bem o padrão, né? Ela limita bem a alteração periarticular ali também. Bonito, né? Muito bom, parabéns. Aqui é o que eu falei dos pontos gatilhos, que a gente faz a acupuntura e a ozonioterapia guiado, termoguiado. Então a gente já vai mergulhar aonde estão as áreas mais quentes, ó. Certo. É bem bonito, né? Nossa, esse animal também, bastante pelo, né? Isso está me chamando a atenção. Mesmo com pelo, você tem a imagem definida, né? Aí identifica os pontos hiperradiantes aí, né? Perde um pouquinho da nitidez, mas normal, assim, mas você consegue separar, ver que é um padrão de ponto, que é um ponto que é mais relacionado com o miofascial, não tem nada a ver com alteração de neuropática, de raiz, né? E são múltiplos também, né? Muito, muito interessante. E dá para definir até um ponto que é mais hiperradiante aí também, né? Talvez o principal. Talvez isso aí. A gente sempre orienta a começar com esse, né? Com o mais hiperradiante. E aqui, né, é sempre a região que a gente pega mais afetada na transição tóraco-lombar. Aqui um pouquinho mais para cima. Agora é difícil, né? Mesmo dentro da veterinária, com toda a experiência, você ter a segurança que palpou aí pelo menos 7, 8 pontos aí, como mostra na imagem, né? Você não vai ter essa precisão toda, né? Não. Com certeza não, porque a dor acaba sendo mais referida ainda do que a imagem, né? Então, a dor referida do animal também, né? Puxa vida. Engana mesmo. Esse animal estava bem dolorido, até a posição dele estava, posição de dor meio dobradinha aqui, ó. Tá? Então a termo ajuda demais para diagnóstico, para a gente poder realmente fazer o tratamento nas regiões certas e depois para acompanhar tudo isso. Tá? Excelente. Aqui eu sei que não é locomotor, mas eu não resisti porque a imagem estava muito bonitinha. Mostrar, não tem problema. É? Não, é bom saber diagnóstico diferencial, né? Porque é uma situação que nem tudo é locomotor, né? É uma
neurite de trigêmeo. Até a face estava meio caidinha, a face direita, ó. Aqui a gente consegue ver essa parte mais radiante, onde a boquinha estava aberta, porque a bochecha estava meio caída. E essa região aqui é bem mais tranquila. É importante saber também, o pessoal que está vendo o vídeo, que você está usando uma escala que ela simplifica a imagem. Quer dizer, a imagem ela tem uma resolução maior, só que não interessa a resolução maior, que a gente precisa simplificar a imagem para reconhecer o padrão. Então ela deixa em áreas grosseiras, assim, de diferença de temperatura, mas que facilitam a compreensão de que são assimétricas. Então nem tudo a gente precisa de alta resolução, porque acaba atrapalhando também, né? Então são coisas que as pessoas não entendem, né? Quem não é da área não entende, que não é a questão de ver o ponto, mas sim a distribuição térmica e como é que ela se comporta na pele do animal, né? Sim, aqui ajudou muito a confirmar o diagnóstico. Você não vai ver um ponto específico, mas para o que a gente precisa, você não precisa ver um ponto específico realmente. Não, nem deve, não tinha como, né? Uhum. Também não resistir, é uma neoformação em fígado, tá? Aqui é o flanco esquerdo, aqui é o flanco direito. Certo. Aí a gente fala, nossa, uma neoformação em fígado, a gente busca alteração no flanco direito, que é o lado que fica o fígado. Aí eu fotografei, né, o lado direito, falei, vou fazer o lado esquerdo como controle. E qual não foi a surpresa? Que a gente viu a área hiperradiante do lado esquerdo. Então, eu quero só lembrar, para quem não está acostumado, que a termografia, ela não é um exame anatômico, ela é um exame funcional. Então, a gente não vê a neoformação, a gente vê o reflexo víscero-cutâneo. É a dilatação dos vasos sanguíneos, a gente consegue ver a hiperatividade da região, né? Uhum. Só mostra para nós ali na imagem onde que está a pata dele. A pata dele. A pata aqui e a correspondência na imagem. Só para o pessoal ver aqui, ó, a correspondência na imagem térmica, na térmica. Aqui a garupa. Na térmica. A pata aqui, né? Só para a pessoa entender, a parte posterior e anterior, e dianteira. Aqui a pata anterior, a cabeça aqui o flanco esquerdo. Isso. A mesma coisa aqui, pata anterior, torácica, e aqui a pata posterior não saiu. Certo. Então a gente vê aqui do lado direito uma região mais hiperradiante e do lado esquerdo essa abundância de hiperradiação, tá? Sim, ficou bem contrastado aí. Né? Essa escala de cor ficou bem evidente a diferença, né? A questão também é outra coisa importante, você coloca ela sempre no mesmo intervalo, né? Você está usando lá 17, 28, é como aquelas plaquinhas da termografia de contato que se usava antigamente, né? Elas vinham com um fixo, né? Não posso comparar uma placa diferente da outra. E aqui é a mesma ideia, né? 17 e 28, 17 e 28 dos dois lados. Exatamente. Né? Você vê que o conceito é igual, não mudou nada? É importante. Fácil. E agora eu estou acompanhando esse caso e eu tô tentando medir, a gente faz uma área de interesse aqui, para a gente medir a quantidade, né, de temperatura, para ver o quanto tem de atividade esse tumor e vou acompanhando ao longo dos meses, vou medindo. Ah, tá. Procure usar aquela ferramenta que tem no software, que é o histograma. Então, você vai ver o histograma modificando ou indo de uma direção para outra, né? Da direita para a esquerda. Ele vai resfriando e levando aquele bloco todo de temperatura. Ah, legal. Legal. É isso, gente. Olha, obrigado ali. Tá. Parabéns, eu fiquei bastante contente com a tua apresentação. Você viu, né? Um artigo antigo, mas que tem um impacto muito grande até hoje. E eu acho que você está assim, indo num caminho muito bom aí com a especialização. Não sei se quer comentar alguma coisa, porque a situação que você me pediu para participar, né, te deu essa oportunidade também, e mesmo entrando com outros assuntos que é da área de saúde, você está utilizando esses conhecimentos dentro da veterinária, né? Sim, a veterinária, a gente está gatinhando, não chega nem a gatinhar ainda na termo, porque normalmente o que o pessoal está fazendo é fotografando e vendo a área de hiperradiação.
né? O que está lesado de um lado, o que não está do outro. Agora, a gente não tem noção do que a termografia pode oferecer para a gente na veterinária. A gente pode fazer até risco de ataque cardíaco, risco cardiovascular, a gente pode fazer diagnóstico precoce de tumor de mama, que hoje já não é tão comum nos grandes centros. As lesões cerebrais, né, que a gente já viu aí. Isso eu não trouxe aqui a imagem, mas uma coisa que está ajudando muito é no transtorno cognitivo dos animais velhinhos, porque é muito difícil a gente diferenciar um tumor de uma alteração cognitiva. Para isso, teria que fazer uma termografia, e nem sempre isso é possível por conta de ter que anestesiar. Então, assim, como a veterinária está engatinhando muito, eu agradeço demais a oportunidade de poder fazer essa especialização com os médicos e poder trazer o que já está bem mais avançado na medicina, a gente poder passar isso para a veterinária e conseguir realmente uma forma de diagnóstico menos invasivo, menos traumático. Então, assim, a especialização, ela é fantástica. Eu espero que um dia a gente tenha um curso de especialização na termografia veterinária, se Deus quiser. Tá, você já está aí. Então tá bom, Ana, muito obrigado. Obrigada. E a gente fica ansioso aí para mais uma apresentação aí, quem sabe para frente, com novos casos, tá bom? Parabéns pelo trabalho. Até uma próxima oportunidade aí. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau, querido.